Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. Muito bem, essa passagem de Hebreus capítulo 1, o escritor abre falando de como Deus falava e como Deus fala, continua falando. Afinal, Deus também fala. O problema é o que fazemos das palavras que recebemos, o que fazemos com as palavras que ouvimos. E os profetas no passado eram os instrumentos de Deus para abençoar pessoas. E todas as vezes que Deus tinha que falar, Deus usava um profeta, Deus usava um mensageiro. E havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo, o qual é a expressa imagem do Deus vivo, do Deus Pai. Então, quando Deus tinha que falar, de muitas maneiras Deus falou. Eu até achei interessante que Deus sempre falou acerca do que as pessoas precisavam ouvir, também do que as pessoas não queriam ouvir, mas precisavam continuar ouvindo. E assim a gente vai vendo todo o histórico da nação de Israel, um histórico de um Deus falante, de um Deus que está sempre se envolvendo, de um Deus que está sempre instruindo. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas a nós nesses últimos dias falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele continua falando. A questão é a seguinte: o que eu faço quando eu ouço a voz de Deus? O que eu faço quando eu escuto aquilo que Deus está falando? Aquilo que Deus fala, o que eu faço com aquilo? Então, a questão aí é a prática das palavras. Há algum tempo atrás, disse a um colega, um servo do Senhor, muito simples, chegou e disse: pastor, mas o que nós vamos fazer com tantos ensinamentos? Falei: olha, todo ensinamento não tem nenhuma importância se nós não colocarmos em prática. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa entender que mais importante do que ouvir apenas é colocar em prática aquilo que Deus está falando. Porque quando Ele fala, é que alguma direção Ele quer dar, alguma coisa precisa ser consertada, alguma coisa precisa ser mudada. Deus não vai falar por falar, Ele não precisa fazer terapia, mas Ele fala ouvindo, atendendo, Ele fala direcionando, mostrando a sua vontade, a sua verdade, mostrando a sua palavra, mostrando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, Deus falou de muitas maneiras. Estávamos um dia numa casa de recuperação, numa cidade onde havia duas casas de recuperação, uma feminina e uma masculina. Naquela época houve um arrefecimento no ânimo das pessoas que passavam por dentro da casa e que estavam estudando ali naquela casa, estavam passando pelo processo da recuperação, da cura, da libertação dos vícios. E aí eles começaram a ficar muito desanimados e foram saindo, um foi saindo da casa, outro foi saindo, outro foi saindo. E aí um dos jovens que estava inquieto ali dentro foi para dentro do banheiro e começou a orar e pedir: Senhor, mostra-nos o que está acontecendo, Senhor, revela-nos o que está acontecendo, Pai, por que eles estão todos indo embora, ninguém mais quer passar pelo processo da libertação, da cura, da recuperação. E aí Deus então usou uma rolinha, uma rolinha conhecida aqui no estado de São Paulo, assim, ela cantou: o fogo apagou, fogo apagou. Ela estava lá do lado de fora e o fogo apagou, fogo apagou, fogo apagou. É uma rolinha que canta desse jeito, né? O cantar dessa rolinha, desse passarinho é assim: fogo apagou, né? Fogo apagou, fogo apagou. A gente conhece aqui como fogo apagou. E ele saiu correndo de dentro do banheiro, ele saiu correndo e disse para os irmãos: irmãos, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Senhor, porque o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. E aí disseram: mas o que o Senhor falou? Aí ele disse: o fogo apagou, fogo apagou, fogo apagou. Então a chama
do avivamento, a chama da libertação, a chama da mudança não estava acontecendo mais por conta de que o fogo tinha se apagado. Então é bom pensarmos que Deus continua falando. Ele não vai falar só aquilo que a gente quer, mas Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Que o Senhor te abençoe na paz de Cristo Jesus. Se você puder, dá um joinha pra gente aí, deixa um joinha com a gente, se inscreva no canal, eu vou te agradecer muito por isso.